podcast PUB Pinhais. Sejam bem-vindos. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aí que estão nos acompanhando. Agora nós iniciamos mais uma transmissão aqui do nosso podcast da PUB Pinhais. E hoje nós temos um convidado especial aqui, juntamente comigo, com o pastor César, com o irmão Luiz. Nós temos o pastor Anderson Alves, né? O pastor Anderson Alves vai estar aí conversando conosco aí sobre uns temas bem bacanas, onde vai ter algumas perguntas que vamos estar fazendo para ele. Ele vai estar dividindo conosco toda a sua experiência, né? Então fique ligado, não perca, interaja conosco aí através das nossas redes sociais, deixe sua pergunta aí no Instagram, lá no Facebook, né? Nos procure também no canal do YouTube, interaja conosco e venha ser abençoado, irmãos. Pastor César, dê uma saudação essa noite. Amém, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Você que está conosco, mais um podcast, uma grande alegria para nós. Estamos aqui, como já foi apresentado, o nosso convidado especial, pastor Anderson Alves, um grande amigo nosso também, irmão na fé. Que Deus venha abençoar esse podcast sobre nossas vidas. E você que está conosco, se interaja conosco, comente, compartilhe, esteja conosco nesse momento e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obreiro Luiz, então, as palavras para nós. Amém, a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão, nosso podcast PUB Pinhais, e que seja de bênção para todos, amém? Maravilha, glória a Deus. Antes do pastor Anderson dar a sua saudação, nós queremos apresentar o nosso convidado para você que ainda não conhece o pastor Anderson Alves. O pastor Anderson Alves ele tem uma história bem longa aí na IPUB, né? Ele iniciou a sua caminhada ali na IPUB de Borda do Campo no ano de 1999, né? E ele é casado juntamente com a irmã Cíntia há 24 anos. Olha só. Né? Tem uma grande bagagem. Ontem, formalizou ontem, né? Ontem comemorou 24 anos Deus de abençoe, casado. com certeza está olhando esse podcast. Parabéns, pastor. Obrigado. Pastor Anderson também é pai de 2 rapazes, né? O Eliezer e o Samuel. Um abraço para os meninos aí. Pastor Anderson ele tem uma grande experiência, irmãos, aí junto ao Departamento dos Jovens, no Distrito do Paraná, por onde ele ficou, pastor César, aproximadamente 8 anos e 8 meses aí na frente desse departamento. Ele também foi líder de jovens na IPUB de Borda do Campo. Ele também agora trabalhou aí juntamente com o tesoureiro nacional dos vencedores pentecostais. Ele supervisionou os vencedores pentecostais da região sul. Verdade. Atualmente, pastor Anderson é tesoureiro do Distrito do Paraná e ele é pastor na IPUB de Piraquara, na qual ele tem desenvolvido um excelente trabalho. Pastor Anderson, dê uma saudação para nós nessa noite. Amém, Pai do Senhor para todos os nossos, todos aqueles que nos alcançam pelas redes sociais, não é? E uma alegria enorme estar aqui com os irmãos, pastor César, toda a sua equipe participando desse trabalho, né? E eu espero que nessa noite, através dessa transmissão, a gente possa servir de bênção, né? Para todos os ouvintes aí. Amém, glória a Deus. Irmão Luiz, acho que foi preparado algumas perguntas aí, né? Eu acho que o convite estão aí. Expectativa, né? São perguntas fáceis dessa vez. Não, né? Eu acho que o pastor César Pegaram pesado. Pegar leve, pastor Anderson, vamos pegar leve. Mas vai ser de bênção, né? Vai, com certeza vai ser de bênçãos. A gente tem preparado perguntas específicas, né? Realmente, que é a curiosidade, muitas das vezes, daqueles que estão nos ouvindo, dos nossos espectadores, sana também as curiosidades deles e traz também bênçãos sobre a vida deles. Então, foi formalizado aqui algumas perguntas, são perguntas referentes ao ministério, então nós estaremos fazendo essas perguntas aqui referente ao ministério. São perguntas, poucas perguntas, posso dizer assim, vamos tentar interagir aqui entre 30 a 40 minutos, mas uma primeira pergunta, pastor Anderson, que com certeza arde em nossos corações, arde nos corações daquele ouvinte que está conosco nessa noite. A primeira pergunta seria assim: o pastor Anderson, o que a Bíblia diz em relação à igreja? Então, em relação à igreja, o que a Bíblia nos orienta? O que ela diz? Poderia nos dizer nessa noite, trazer algo para nossas vidas? Amém. Muito obrigado pela pergunta, e eu acredito que quando Pedro, né, quando Jesus em Mateus capítulo 16 ali ele fala para Pedro, né, que sobre essa pedra, né,
ele edificaria a sua igreja Amém. e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, né? Tempos mais tarde, lá estava Pedro, né, se levantando ali em Atos, né, e pregando, né, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, né, conforme Atos 2, versículo 38, pregando o arrependimento, pregando que as pessoas precisam, né, ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Amém, glória a Deus. E dentro dessa instrução que Pedro deu, que Jesus deu a Pedro, né? Deu a chave, né, do reino dos céus a ele, né? Nessas ministrações de Pedro ali no Evangelho, no livro de Atos, né? Nós podemos ver o início da igreja ali, não é? Então, a importância, né, do que a Bíblia diz em relação à igreja. Quando vemos igreja, eu creio que isso já pega um gancho de próximas perguntas. Isso, né? Eu já quero uma complementa a outra, né? Nós temos a igreja física, né, o templo, onde nós podemos contemplar aqui em Pinhais, né, um belo lugar, né, de adoração ao Senhor, uma bela igreja, uma boa igreja, uma estrutura boa, confortável, né, onde as pessoas podem se achegar, se reunir, né, para louvar a Deus, um lugar maravilhoso, né. Então, dentro desse lugar, as pessoas são instruídas pela palavra de Deus, são ensinadas, né, pela palavra de Deus, tem o seu pastor como seu orientador, né, onde ele pode ensinar o evangelho, dar sequência naquilo que Pedro, né, nós somos a sequência daquelas pessoas as quais Pedro ensinou, Pedro pregou ali, né, no Atos 2, versículo 38 em diante, né? Então nós somos essa sequência, né? É claro que naquela época, né, a igreja ela começou de casa em casa, né? Se reunir nos lares, se reunir nas casas, né? E isso traz um ensinamento para nós hoje também em relação a isso, né? Mas com o passar do tempo, com a necessidade que nós, seres humanos, nós temos a necessidade de relacionamento. Exatamente. Né? Ter o contato, ter a comunhão, né? De ter o afeto, né? de ter a proximidade, o calor humano, né? E então com essas necessidades, né, veio aí a formação, né, do templo. E hoje, né, como nós podemos ver, não só na nossa igreja, né, qual nós pertencemos, né, mas várias denominações, nós podemos ver, né, muitos e muitos templos, belos templos, confortáveis templos, outros nem tanto, mas o que diferencia isso é aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado nesses lugares, né? Então, a Bíblia nos fala também lá, quando o João foi levado até a ilha de Patmos, né? E lá ele escreve, né, ele relata ali as 7 igrejas, né, a Bíblia fala. Então, tinha 7 igrejas em 7 localidades, né? E Jesus manda João ensinar, escrever a essas igrejas, dar instruções a essas igrejas acerca daquilo que haveria de vir, né? Então tudo isso hoje nós podemos ter essa continuidade, né? O mesmo que João escreveu sendo ordenado por Jesus, o mesmo que o pastor prega, o mesmo que ele ensina. Então é a continuidade, a continuação, né, daquilo.
Então, poderíamos falar Sim, várias e várias que vezes bom, aqui. né? Não, pegando o gancho do pastor que estava assunto, falando, vai. a importância da igreja, né? A Bíblia fala sobre a igreja dos irmãos estar unido. Um grande desafio que recentemente a igreja teve foi a pandemia, né? Que não Está sendo todo poderia o abrir os templos, as pessoas não podiam já chegar, não podiam se Verdade. reunir, né? Isso trouxe assim Um desafio para foi um grande desafio a igreja, né? Tipo, as pessoas tiveram que ficar dentro das suas casas, não poderiam se Sim. reunir. E igreja, ela sobrevive de união, né? É. De pessoas se unindo, pessoas achando lugares para estarem juntos. Então é muito importante falar sobre isso. Muito bom. E se você for ver bem, quando do auge da pandemia, que nós tivemos que ficar em casa, que nós não poderíamos Se reunir, né? nos reunir, estar juntos, né? Se você, todo mundo imaginava assim, quando retornar, nós pudermos nos verdade. reunir novamente, né? Todo mundo vai voltar, vai ser aquela alegria. Você quer avivamento, Mas mais eu, não, pessoas. né, eu não sei aqui, mas na maioria das igrejas que eu vi, isso não ocorreu. Né? Muitas pessoas não voltaram para a igreja. Por quê? Porque se esfriaram. Aquela empolgação, né? Aquela comunhão de estar sempre junto, né? Que traz essa até de certa forma, né? Uma motivação para você estar, né? E claro, hoje, por exemplo, hoje na terça-feira nós estamos aqui, mas no meu caso, eu já estou planejando como vai ser o culto, como vai ser o final de semana, entendeu? É claro que eu quero estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, as instruções do nosso mestre, para sentir a presença de Deus, mas eu também quero estar na igreja para me rever, meus irmãos, para me estar com eles, para pelo menos eu ver eles, saber que eles estão bem. Sentia o Tem um carinho. versículo, pastor, que ele encaixa bem no que o pastor está falando hoje. Hebreus 10, 25. Ele vai dizer: não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja. Isso, Não maravilhoso. abandonemos a tradição, né? Então isso já vem de muito tempo, né? Uma tradição desde das primeiras igrejas do livro de Atos. Né? É verdade. E quando você fala, a gente está falando aqui, né, sobre igreja, templo físico, né, templo de nós estarmos reunidos. Tem essa questão, né, da igreja, dessa igreja visível, Isso, físico. estrutural, físico. do povo reunido também como igreja, que a gente vê, nós vemos isso. E é muito importante isso, né, quando vemos a igreja com bastante pessoas, com bastante visitantes, com bastante irmãos, isso isso é alegre. Como eu falei, isso motiva, né? Então essa é uma questão da igreja visível, né? Quando chegamos à igreja, vemos o prédio, vemos as coisas que podemos ver ali. Mas existe também aquela igreja invisível. Amém. Que só nós vemos. Que só eu consigo Só você consegue visualizar aquela igreja que está aqui, né? Que está aqui dentro de mim, dentro do meu ser, Templo do Espírito né? Santo. O templo vivo, o templo de Deus, né? Que somente o Senhor conhece essa igreja, né? Porque muitas das vezes, né? O que a Bíblia nos diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por causa da maldade. Por causa da maldade. E muitas vezes, né, o que a gente precisa tomar sempre um cuidado é que Deus ele está olhando para a sua igreja, o seu povo, e ele vai tirar dentro desse povo, dentro desse aglomerado de pessoas, né, os seus eleitos e os seus fiéis. Então, assim, o que a gente precisa se preocupar? Às vezes, não ter uma igreja inchada. Ter uma igreja inchada. Assim, que eu tenho muitas pessoas. Eu consigo agregar muitas pessoas. Eu posso aqui adotar uma estratégia de eu ensinar, de eu pregar, de eu motivar as pessoas, né, no sentido de
de falar o que as pessoas querem. Falar o que as pessoas querem. Né? Eu posso moldar, eu posso encontrar na palavra de Deus muito autoajuda, muitos versículos de autoajuda. Falar em bênção, né? Isso é importante, claro que é. Mas o que eu tenho que ensinar é a genuína palavra de Deus. Exatamente. A importância da igreja, no contexto geral, é que aqui nós, principalmente nós, nos preparamos para viver a eternidade. Que é passageiro, né? né? E para viver a eternidade, o que a Bíblia nos diz? Que o caminho é estreito. É estreito. Muito bom. Né? Então, não adianta eu querer de mim mesmo, da nossa habilidade, da nossa maneira, do nosso irmão Luiz, permita-me falar esse dito, né? Do nosso jeitinho brasileiro, né? Querer fazer as coisas. Ou venezuelano. Não só brasileiro agora, né? Queria achar que Sim. não, de nós mesmos não temos nada. Essa questão. Mas quando estamos vai longe. pela palavra de Deus, né, nós podemos encontrar nela realmente não só autoajuda, não só motivação, não só Ele completa, né? não só estrutura, Ela é um livro completo. não só estrutura, Todos não os só o âmbitos. povão, não só aquela alegria, não só os bons instrumentos, os bons músicos, a boa aparelhagem, né? Entendo, meus irmãos, tudo é necessário, mas não é só isso, né? A igreja, Deus deixou ela, porque nela haveria um homem, um profeta, que iria nos ensinar, iria nos instruir, né? Para viver a vida eterna. Nos preparar, né? Nos É preparar. uma preparação, né? Na verdade, que nós estamos vivendo. Também. Um momento de preparação. E assim, o que eu mais amo assim de estar na igreja, né? de estar na igreja, que é porque dentro da igreja, a igreja, o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, vai alcançar muitas pessoas isso. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E isso daqui vai ajudar a espalhar esse amor, vai ajudar a espalhar esse evangelho. A igreja nos ajuda a isso, né? No mundo que nós vivemos, que a Bíblia nos diz que jaz no maligno, um mundo onde os valores, principalmente os valores morais, eles estão invertidos, estão muito na obscuridade, então a igreja nos ajuda a isso. Exatamente. Nos ajuda a espalhar o amor, levar essa mensagem. espalhar a esperança, espalhar a vida, espalhar a vitória, espalhar Bênçãos. vida eterna, milagres, curas, tudo. A igreja nos ajuda. Imagina se hoje, né, nós não tivéssemos Meu Deus. Como seria? Uma diferença. Como seria? né? Porque a igreja, se a gente parar para ver, quando a pessoa pode não ter esse ato assim, de frequentar a igreja. Mas, primeiramente, quando alguma coisa sai do controle, começa a não dar certo, o primeiro lugar que ela lembra... O refúgio dela. Onde é? Mas eu tenho alguém que vai na igreja, né? Eu vou conversar com essa pessoa, pedir um aconselhamento, uma instrução, né? A igreja é uma referência na Terra. A igreja é uma referência. E é a melhor referência. É a melhor referência. É a E melhor. com certeza as pessoas, elas acham, no meio a isso, eles acham Deus. Porque em certa ocasião o Senhor Jesus disse que ele não veio para aqueles que têm saúde, né? Mas para aqueles que carecem de saúde, para aqueles que necessitam. Então, certamente, a finalidade da igreja é receber essas pessoas, né? Estão atribulados, estão com problemas, elas têm perdão. Tem um Deus ali, né? Pronto, né, Disposto, pronto para abraçá-la, para amá-la. O pastor falou em amor, para amá-la, para perdoá-la e para traçar ali então um novo caminho. Um novo caminho. Porque eu acredito que todos nós estamos aqui, tivemos esse encontro, né? Com certeza. Esse perdão, esse arrependimento. Foi na igreja que a gente Então, encontrou. o Senhor nos deu essa. O Senhor. E isso nós
pregamos para as pessoa- pessoas. Hoje em dia a gente pode ver que tem pessoas que criam uma imagem da igreja assim, como se a igreja fosse um negócio assim mais ultrapassado, mas não, a igreja é muito atual, né? Ela age muito no mundo Ela tem uma atual força também. muito grande nos dias atuais, principalmente para mudança de vida. Foi o que a gente, essa transformação que Romanos diz, é isso, essa é uma das engrenagens Um da lugar igreja. necessário, porque além de, como o pastor estava falando, é um lugar que nos aconselha, né? Exatamente. Também nos exorta. Exorta. Porque a gente, como ser humano, a gente não nasce perfeito, a gente tem que ser moldado, né? Sim. E a igreja é um lugar onde tem alguém pregando a palavra e nos moldando. É. E, sobretudo, a igreja nos ajuda porque Deus sabia que nós iríamos viver nesse tempo difícil. Já estava no plano dele também. Entendeu? Ele sabia que na hora, lá no ano de 2024, vai ter um povo, as coisas vão ser difíceis, a maldade, o pecado, a modernidade, a influência das redes sociais e tudo mais, ela vai estar muito grande. Isso, a mídia. E eu sei que vai ter uma igreja estabelecida que vai estar orientando o meu povo nesse sentido, que vai estar ensinando o meu povo. Mostrando a luz. Isso, ele sabia que nós íamos viver essa época difícil. Porque então, as graças a coisas- Deus que ele deixou essa. E até mesmo nessa questão, assim, de geograficamente falando, né? Das catástrofes que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo, né? Isso traz as pessoas, assim, ficar meio sem o norte, meio sem... Mas sempre tem alguém na igreja orientando, trazendo uma direção, né? E também ela nos ajuda a manter uma organização no sentido do quê? No sentido de ensinamentos profundos, né? Que esses ensinamentos eles dão um apoio aos nossos irmãos, aos nossos membros. As famílias. As famílias, Suporte, né? Porque se imagina se cada um, né, fosse para um lado diferente, É verdade. não tivéssemos um padrão, ficaria muito mais difícil. ficaria muito mais difícil. Tava remando cada um para um lado. Cada um para um lado, né? E não teríamos um Objetivo. Um objetivo, norte. Norte, isso. né? Então ele sabia e ele preparou a igreja desde quando ele fala para Pedro sobre essa pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar a minha Maravilha. Bom. né? Ele sabia que isso ia chegar até nós, para nos preparar, um lugar de preparação, para ter doutrinas, né? Às vezes quando se fala a palavra doutrina, né? A palavra doutrina para uns é algo muito forte, assim, né? Rígido, né? Algo que é muito imposto. rígido, algo que é imposto. Mas não. Doutrina são nada mais do que ensinamentos. Ensinamentos. Doutrina não é nada mais do que verdades que são extraídas da palavra de Deus para nos manter em um padrão. Em um padrão de santidade, em um padrão de vestimenta, em um padrão no nosso falar, no nosso agir, né? Isso são doutrinas. As doutrinas nos ensinam a orar, nos ensinam a louvar, são coisas que são ensinamentos, né? E imaginou se nós não tivéssemos um lugar onde nós recebêssemos isso, né? É como se uma criança, né, ela não passasse pela escola e ela chegasse no seu tamanho ali, na sua juventude, na sua adolescência, já adulta, e não sabesse nada. Como seria? Analfabeto. Entendeu? Então a igreja, Deus nos deixou a igreja para nós, os membros, receber revelações, receber padrões, receber inspirações, receber diretrizes que vão nos ajudar a viver uma vida agradável.
aqui, nesse mundo, né? Onde nós não devemos nos amoldar aí, Isso. nos acostumar com isso. Sabe, esse lugar aqui, fora da igreja, é um lugar que deve ser desconfortável para nós. Exatamente. Deve ser um lugar desconfortável para nós. Porque nós não é a nossa podemos. característica, Isso, nós não somos daqui. Nós somos aqui. Muito bom. Nós não somos daqui. E quando estamos na igreja, perceba, quando está na igreja, tudo é diferente. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de iniciar um culto, né, de fazer uma programação, eu sempre falo, irmãos, eu vou ficar aqui talvez 1 hora, 1 hora e meia, talvez no máximo 2 horas. Então vamos aproveitar nesse momento. Vamos aproveitar, né? Nós vamos ter a semana inteira, nós vamos ter, né, muitas e muitas horas de trabalho, tantas coisas para resolver, né? Assim, o celular aqui está no modo avião, né, por causa da internet, mas eu tenho certeza que quando eu ativar aqui, de novo. eu vou ter muitas mensagens aqui. E muitas vezes essas mensagens me desvirtuam, tiram o foco do que está acontecendo, entendeu? Então, quando estamos na igreja, temos que realmente imaginar que é aquilo dali, aquele simples lugar, aquele humilde lugar, né? De pessoas simples, de pessoas comuns aqui, né? Para esse mundo, para essa terra, mas pessoas especiais para Deus. Que esse simples lugar ele seja um pedacinho realmente do céu, né? Um pedacinho, e podemos ouvir o pastor, o irmão que está pregando, né? E saber, Deus está falando através da boca daquele irmão. Glória a Deus, maravilha. E sentir a presença de Deus. E um versículo na Bíblia que diz: aquele que crê não se apresse. Não se apresse de sair da presença de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da igreja. E estamos falando aqui da assembleia, da reunião, né? De estarmos juntos, né? É claro que para chegar onde nós estamos, né? Aqui por Pinhais, quase 40 anos. 38. 38 anos. Né? Com certeza teve um processo ali no início, né? Visitas, culto em lares, enfim, foi tendo processo. A igrejinha pequena, foi crescendo, não foi para chegar no que é. Não foi, e nós não estamos falando aqui de como iniciar uma igreja, de como, né? Nós estamos falando aqui da igreja, né? Da importância dela, né? E por isso temos que lutar realmente para ter mais igrejas, como eu falei, não igrejas inchadas, mas igrejas fortalecidas, igrejas fortes, né? E isso é super importante. Eu vi um ditado uma vez de um pastor, ele falou assim, é muito problema, às vezes é um problema você ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Sim. Então o número muitas vezes não quer dizer qualidade. Às vezes é melhor você ter menos com mais qualidade, como o pastor realmente relatou, tendo base, tendo ensinamento, tendo realmente rigor, tendo respeito, né? Nós avançamos bastante, pastor, nós já temos aí quase 30 minutos já só na primeira pergunta. Então, pastor, é um privilegiado, porque nós vamos ter que abreviar, né, algumas perguntas aqui. Não vamos poder prolongar devido ao nosso tempo, mas eu gostaria que o nosso obreiro Luiz fizesse a pergunta número 5 para nós ali, o obreiro Luiz para o nosso convidado, e ele pudesse explicar para nós também, né? Então, a pergunta número 5, ela está relacionada ao ID, né? Nós temos uma ordenança dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ele já disse para os discípulos, né? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos em meu nome. Então, o ID eu vejo que é algo que deve se falar nos dias de hoje também. Não ficou ali como uma ordenança. Não ficou também só para um grupo de pessoas ali determinadas, exclusivas, porque depois do discipulado eles se tornaram apóstolos, né? Mas tinha ali
pessoas que não eram apóstolos, né? E eles ainda cumpriam essa ordenança do Senhor. Então, podemos ali conversar um pouco a respeito do ID nos dias atuais, né? Por qual a importância, o que que isso move nós, assim, nos dias de hoje, e o nosso dever, porque nós falamos que somos a continuação dessa igreja que o Senhor instituiu. Então é importante ali falar também sobre o ID, sobre aquilo que o Senhor deixou para nós. É claro, o ID, né, que Jesus deixou, como não bem frisou, né, não foi para aquele determinado grupo de pessoas, né? Ele chegou até nós, até nós, né? E está não relacionado a uma ordenança, né, a uma obrigação, a uma simples instrução. A verdade é que quando lemos aquilo dali, nós temos que pegar aquilo dali como uma missão. Amém. Sabe? Eu não Boa colocação. eu não servi o exército, né? Não fui militar. As forças. Não fui. Tinha até um desejo, mas eu não fui. Mas pelo que percebo, pelo que vejo, né? Eles recebem, né, missões e eles fazem de tudo. Eu acho que o irmão pode falar isso, mas eles fazem de tudo para cumprir aquela missão. Passam fome, frio, desgaste físico, mental. desgaste mental, estresse. Eles fazem de tudo, e tudo o que precisa. Se precisa, eu tenho que escalar uma montanha de tantos metros, depois descer, e depois ir por barro, por terra, e, enfim, não sei, né? Mas eles fazem de tudo. Demore o tempo que for para cumprir aquela missão. Né? Hoje vemos, infelizmente, devido às questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Muito das forças armadas, né, estão se deslocando para lá. Eu tive em Santa Catarina no final de semana e vi muitos caminhões do exército indo para lá. Certamente eles saíram da sua base, talvez, irmão, do seu conforto, né, de onde eles teriam que ir se apresentar. Exato. Mas estavam ali dentro do seu conforto, saíram dali. Estavam no seu território, né? Exatamente. E receberam uma missão. Ir até lá, olha, vocês vão ter que ir lá, vocês vão ter que ajudar, vocês vão ter que limpar o barro, vocês vão ter que fazer isso, fazer. Eles receberam essa missão, estão indo nessa missão. Então o ID, para nós temos que encarar com a missão de espalhar essa mensagem, espalhar o evangelho, fazer discípulos, né? Esse é um chamado que deve nos mover. E eu muitas vezes, né, em minhas orações, eu tenho pedido perdão a Deus, porque sinto que muitas vezes eu precisava fazer mais do que eu faço hoje. Precisava me dedicar mais do que eu me dedico hoje. Muitas vezes eu preciso me dedicar mais às coisas dessa vida, porque eu tenho compromissos, e isso me deixa limitado, sabe? Limitado concernente à minha missão. Eu entendo que a minha missão é ir, é fazer discípulo, é compartilhar a fé, é compartilhar as boas novas, o evangelho com outras pessoas, para que essas pessoas também possam dar seguimento, né, a essa missão, né? E é claro, cada um interpreta isso de uma forma. Sim. De uma forma. Mas precisamos orar a Deus, buscar a Deus e ter, na verdade, uma interpretação espiritual referente a isso, né? É importante buscar um entendimento, cada um. Qual é a minha missão, né? A minha missão
é viver de acordo com os princípios que estão na Bíblia, que estão nas Sagradas Escrituras, né? Eu não quero ser lembrado por só mais um soldado. Só mais um soldado ali no meio. Eu quero ser lembrado um soldado que fez uma missão, que participou, que cumpriu uma missão, né? E conseguiu vencer essa missão, né? Então, a missão do ir, né? Amém. Do ir. Bom. Poderia Bom. se interpretar como uma passagem assim bastante singular, né? Eu acredito uma incumbência, uma responsabilidade para todos nós. E talvez está alguém ouvindo, né? Essa pessoa com certeza ela está tendo muitas lutas ali para até voltar para a igreja, né? Fazer e cumprir o seu chamado. Estamos aqui para lhe motivar. Esse Em nome do Senhor Jesus. esse é o motivo, né? Que Esse a palavra-chave, eu acredito assim, que seria Nossa. compaixão. Compaixão pelas almas, compaixão por aquele que está perdido. Isso. E você que tem essa grande pérola, esse tesouro nas suas mãos do Evangelho, então dispara, aciona. Filha. Somos testemunhas do Senhor, né, Mauri? Muito bom, muito bom. Mori, nós temos... O tempo está escasso, né, para nós, ele vai apertando, isso é normal até para nós, porque se envolvemos em temas aqui que são abençoadíssimos, né, e aí proporciona que, então, quanto isso vai discorrendo. Mas eu gostaria que o nosso auxiliar Ari, ele pudesse resumir nas 3 últimas perguntas, tá? Eu sei que o pastor Anderson ele tem uma bagagem assim, irmãos, mas precisaríamos no mínimo umas 5 horas ou pouco, Um mês de muito tempo, porque é uma bagagem muito grande, né? Mas existem 3 perguntas para nós finalizarmos aqui, que com certeza vai também impulsionar aquele que está na obra de Deus e também aquele que Tem desejo. tem o desejo e aquele que precisa de uma palavra. Para onde eu vou? Como eu faço? Qual a experiência que eu posso aderir? Então, esse podcast vai te dar esse suporte nessa noite, nesse momento, desculpa, para a sua vida. Então, consegue resumir para nós ali? Então, o pastor Anderson começou falando sobre igreja, né? Isso. Falando sobre a importância da igreja no mundo hoje, nos dias atuais, ao longo da Bíblia. Também falou agora sobre o ID. Eu acho que tudo isso vai se encaixar no que ele vai falar para nós agora, né? Pastor Anderson, como a gente falou aqui no começo, ele é pastor ali da IPUB em Piraquara, da Igreja Pentecostal Unido do Brasil, no município de Piraquara. Pastor Anderson, o que nós queremos aqui que o senhor compartilhe conosco agora neste momento, né? Um pouco aí de como se iniciou esse trabalho ali em Piraquara, né? Como que deu início, se já era um sentimento que Deus tinha colocado no coração do pastor, ou se foi um chamado, ou alguém que indicou o pastor. Compartilhe conosco um pouco como que se iniciou esse trabalho em Piraquara. Nós também queremos saber um pouco dos desafios que o senhor teve ali. Com certeza, né? Toda obra, todo aquele que coloca a mão no arado, ele tem alguns desafios para trabalhar a terra, para fazer com que esse trabalho venha desenvolver. E, pastor, qual que é a sua expectativa ali para a IPUB de Piraquara, né? Para o futuro, e qual tem sido a sua expectativa? Então, o pastor pode estar comentando conosco um pouco desse tema aí, a IPUB Piraquara. Assim, eu poderia, ao longo desses 8 anos, né, que nós vamos fazer ali, de trabalho naquela cidade, eu acho que eu poderia ficar falando aqui umas 2 horas, eu acho. Muito bom. Assim, Tranquilamente. né, eu consegui relatar algumas coisas no começo, porque a minha ideia era deixar tudo relatado, né? Cada Passo a passo. isso. Mas confesso que depois começou a ter mais atividades, a ter mais demandas ali, e eu vou ter que retomar isso, né? Novamente, daquilo que está na minha mente e passar, né, para os relatos, né?
Mas, assim, resumindo tudo, toda essa questão, toda essa obra aí, o que aconteceu? Sempre eu tive uma paixão, assim, pelaquela cidade, sabe? Mesmo morando ali na cidade vizinha, né, de Quatro Barras, eu sempre tive uma paixão por essa cidade. Sempre olhava ali e vinha, passava ali, sempre Ardia no coração. ardia, alguma coisinha que estava Incomoda, né? sempre Deus falando. alguma coisa assim. E no ano de 2016, na verdade, final de 2015, nós tivemos um convite do pastor Ataíde para que viéssemos passar uma temporada aqui em Pinhais, sabe? Na época era o pastor Samuel Valência que pastoreava aqui, e o pastor Ataíde nos pediu para que nós viéssemos apoiar aqui, né, participar aqui com os irmãos, onde nós ficamos aqui em um período de 6 meses, sabe? E dentro desse período, né, os finais de semana que eu não estava viajando, porque eu trabalhava com jovens na época no distrito, eu vinha para cá e no trajeto de Quatro Barras até Pinhais eu passava por Piraquara. Então, num desses finais de semana, né, o Senhor tocou no meu coração e esse toque já com aquela paixão que eu tinha pela cidade ali, né? E comentei com minha esposa, olha, por que não ter um ponto de pregação, uma igreja, alguma coisa aqui em Piraquara, né? E nós estamos tão perto, tão próximo, podemos iniciar alguma coisa aqui e nem vir morar para cá, né? Que hoje um dos maiores desafios para se abrir uma igreja, um povo, ter pessoas especificamente daquele local, né? E então oramos, começamos a orar naquele sentido, e uma vez um grande amigo meu, até inclusive está numa correria enorme lá, né, em Alvorada, né, o pastor Daniel Borges, numa das vindas dele para cá, né, o Senhor confirmou para nós isso quando ele nos fez uma pergunta relacionada ao desejo, à oportunidade de iniciar uma obra. Ele perguntou: o pastor não está pastoreando, né? Na época eu era obreiro. Mas se fosse para o senhor pastorear, o senhor queria pastorear uma igreja que já tivesse construída, com membros, com pessoas ali já, ou iniciar uma igreja do zero? E quando ele fez essa pergunta para mim, foi aquele estalo que faltava. Falei, não, preciso fazer isso. Então, misturou tudo isso, as nossas orações, e certa vez eu, numa noite, eu escrevi um projeto, sabe, para o pastor Ataíde. E na época não tínhamos nenhuma pessoa, pelo menos que nós sabíamos ali, né? E dentro desse projeto eu coloquei para que algumas famílias nos ajudassem ali mensalmente, né, no período de 6 meses, para que a gente pudesse alugar um salão e começássemos a divulgar, a pregar o evangelho ali. Então, o pastor Ataíde apoiou o projeto, eu conversei com algumas famílias, né? Uma família deu 100, outra deu 50, outra deu... E a gente compôs o aluguel de um salão ali, que era o valor de R$600. E o desafio era 6 meses. Dentro desses 6 meses, se houvesse alguma evolução, nós prorrogaríamos ou estudaríamos ali, né, esse projeto. E iniciamos. E dentro desses seis meses, né, vieram 2 famílias para a igreja. Né? Uma família que estava fora, né, mas já era da igreja, mas tinha se afastado. Estavam morando em Piraquara e souberam da igreja e começaram. A partir daí vieram outras
Outras, fomos para um outro local, para um outro salão. Depois desse salão, Deus nos preparou, né? Irmãos que vieram de outros países, de outras cidades, dali mesmo, né? E nós conseguimos ali, Deus nos preparou, né? Um verdadeiro milagre de conseguirmos ali uma propriedade, né? Glória a Deus. Da igreja mesmo, onde nós saímos do aluguel, né? Agora já vai fazer 2 meses que nós terminamos de pagar, Graças a Deus. a igreja ali, e então ali tá tudo no nome da igreja, tudo certinho. Estamos no processo de construção, né? Estou resumindo bastante para os irmãos aqui, né? Para os irmãos entender um pouco, né? De como foi. E estamos no processo de construção da igreja, né? Mas uma das coisas que motivaram foi isso que eu falei para os irmãos, e esse irmão Luiz, porque eu tinha muitas atividades, né? Eu trabalhava numa empresa grande, tinha uma responsabilidade grande dentro daquela empresa, então aquilo me sugava muito tempo, muita energia, muito estresse. Eu trabalhava com um jovem no distrito, onde, né, quem acompanhou viu que nós fazíamos muitas atividades mesmo, né, naquela época. Isso me sugava muito tempo, mas isso não impediu, né, e não foi um impedimento de eu colocar, não, eu já tenho muita coisa para eu fazer, eu sinto que isso não é de Deus, então eu não vou, porque eu poderia fazer isso, Todo né? direito. Eu poderia fazer isso, porque eu já tinha muitas, não, mas Tá sobrecarregado, eu de certa forma. posso, né? Mas, E sabendo de tudo isso, né? Conversei junto com meu irmão, né? Meu irmão, além de meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue, né? O obreiro Wanderson, o Fabiola, né? E falou: olha, se vocês estiverem comigo, eu preciso de vocês, né? Se vocês estiverem comigo, minha família estiver comigo, vamos para frente. Muitas vezes eu não vou poder estar, como ainda hoje não posso estar muitas vezes. Mas se vocês estiverem comigo, nós vamos seguir. E ele topou, até hoje me ajuda lá, olha, assim, faz muito mesmo, olha, eu faço muito questão, né? Porque muitas vezes, Pastor César, abrindo aqui um parênteses, né? As pessoas, o ministério, ele ora a figura do pastor que está na frente do trabalho pastorinho. Mas eles não sabem que atrás daquele pastor tem um obreiro auxiliar, um pastor auxiliar, tem um auxiliar, tem a líder das filhas de Sião, a líder dos jovens, todo aquilo que está ali de retaguarda. Eu faço muito questão, o pessoal sempre frisa, né? O pastor Anderson tá. Não, eu sou uma pessoa que Deus colocou ali para ajudar, para direcionar, né? Para orientar, entendeu? Para motivar, mas toda a roda quem faz girar são os irmãos. Hoje, né? E estamos ali, né? Com cerca de 20 pessoas, sabe? Né? Se estivéssemos com todas as pessoas que desde o início estiveram conosco ali, né, seria um número bem maior, né, mas infelizmente, né, a gente sente, mas às vezes as pessoas, né, não conseguem permanecer. A gente faz de tudo como pastor, como amigo, como irmão, para que as pessoas permaneçam, mas às vezes não consegue, né, e a gente continua orando para que retorne, enfim. Mas a expectativa nossa hoje, por exemplo, a construção da igreja, né, que hoje nós estamos ali para os próximos dias cobrir, né, e ficar ali só na parte de acabamento, né, a igreja. Mas essa construção ela me consome muita energia, muito tempo, sabe? É compra de material, uma pessoas para mão de obra, isso me toma muito tempo, o tempo que eu poderia estar destinando a visitas, a preparar sermões, a estudar,
irmãos, até mesmo orar mais, até mesmo me dedicar mais, assim, né? Porque uma coisa é quando você está com o tempo pronto, não tem, é só você fazer as manutenções ali, onde você tem pessoas do departamento de patrimônio da igreja que são responsáveis, onde você tem o teu tesoureiro, onde você tem, né? E ainda Deus não preparou isso, porque nós viemos ao inverso, irmão. É do zero. O que acontece? Muitas vezes se inicia numa casa, uma visita, um grupo familiar, um ponto de pregação, e vai tendo pessoas, e vai aumentando as pessoas. Quando tem um número bom de pessoas, aí você vai pensar em comprar um terreno, aí você vai pensar. E Deus tratou conosco de uma maneira diferente. Porque nós não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Do zero, pela fé. Poucas pessoas, que ainda estamos em poucas pessoas, eu não tenho vergonha de dizer isso, mas os poucos que estão lá são fiéis, são obedientes, são, Glória a Deus. né? Então nós viemos à contramão disso, né? E a minha expectativa é que nos próximos meses e anos, especialmente quando concluirmos aquela obra, né, de eu poder ter mais tempo para me dedicar àquela comunidade, àquela cidade. Hoje eu não moro ali, né, são 10 quilômetros que me separam ali, tanto eu como o Obreiro Wanderson. A nossa intenção é estabelecer alguma coisa lá para que fique, né. Esses tempos aí, o vizinho, né, perguntou pro Obreiro Wanderson, ele estava lá, ele falou, mas eu nunca mais vi o pastor aí da igreja. Então, quer dizer, as pessoas, mesmo que elas não vão na igreja, os vizinhos estão olhando, né? Quer dizer, eu estava trabalhando, tinha minhas atividades, ia basicamente por culto, né? Não tinha, enfim. E ele alguns dias não me viu ali, ele opa, mas o pastor da igreja não vem mais. Será que tá ótimo? Tá entendendo? Então a figura ali na localidade é muito importante. Autoridade. À noite, nos finais de semana, durante o dia, sabe? As pessoas veem que tem. E nossa expectativa é essa, né? Mas do fundo do meu coração mesmo, sabe? Do fundo do meu coração, nisso não escondo ninguém, né? Eu tenho isso como uma missão de estabelecer aquela igreja, deixar aquela igreja, né, com a ajuda de nossos irmãos, com a ajuda do ministério, com a ajuda de todos, né, não eu, né, mas estabelecer aquela igreja, deixar aquela igreja, né, construída, preparada ali, e realmente, irmãos, eu sinto que, né, tem um outro chamado, um outro desafio aí. Outra missão. Vamos esperar, né? O que eu sinto, né? E que não seja uma coisa minha, mas que seja a vontade de Deus fluindo. Porque desde o meu início, né, na igreja, né? Eu não consigo ficar parado. Não consigo ficar. Sempre tem que ficar maquinando, planejando alguma coisa, envolvido ali. Vamos, né? Seguir. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Muito bom, não? Então eu queria agradecer aqui primeiramente a Deus, né, que proporcionou nós estarmos aqui mais um momento, mais um podcast da IPUB Pinhais aqui, trazendo nosso pastor Anderson, que, como eu já comentei, temos bom tempo de amizades, trabalhamos juntos, enfim, tem uma boa afinidade. Então eu queria agradecer nosso pastor Anderson por ter aceitado estar conosco, né, nesse momento. O podcast não é só exclusivo da IPUB Pinhais, mas nós também trazemos aqui nível distrital também, né, para que outras igrejas também possam dar seu testemunho, um pouco da história, edificar também vidas que estão nos ouvindo. Esse é o intuito do nosso programa, né. Agradeço toda a família Alves, Deus abençoe, com certeza estará vendo. A todos os nossos participantes, que Deus abençoe, tanto os membros da Igreja de Pinhais, tanto a tantos outros que estão sendo alcançados. Deus abençoe, irmãos, compartilhe essa transmissão, curta, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, torno aqui meus agradecimentos realmente sobre a sua vida, oramos pela sua vida e que Deus abençoe grandemente. Obreiro Luiz, com a sua saudação, em nome de Jesus. Só uma última
quero deixar um convite, pode ser, irmão? Isso, Glória a pode, Deus. Tá? Estamos no mesmo Verdade. pensamento. Eu queria, na verdade, eu queria aqui como diretoria, né, como um dos organizadores, né, do evento, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, ali na cidade de Quatro Barras, né? Vamos projetar? Acho que dá para projetar ali rapidamente, nós vamos projetar. Amém. E enquanto o pastor Anderson está comentando, Na Chácara Esperança, né? Chácara do Evangelho Quadrangular, nós estaremos realizando ali a nossa convenção geral. muito Né? bem lembrado. Então, eu quero convidar todos os membros da igreja, todos os jovens, se você quiser Independente. convidar pessoas para ir, visitantes, olha, vai ser muito importante Isso, ali, tá? um trabalho muito grande. Nós teremos o pastor Delvair, da cidade de Ipatinga, lá em Minas Gerais, ele vai estar ministrando, um homem muito humilde, muito simples. Eu tenho certeza, quem for lá ouvir aquele homem ministrar, né, vai ser ricamente abençoado Glória por a Deus. Glória a Deus. Tá? Um homem de Deus mesmo, sabe? Unicista nato, sabe? Aquele tradicional mesmo, sabe? Então vocês vão apreciar belas ministrações desse homem de Deus ali. Durante o dia, durante o sábado, né? Nós teremos oficinas de ensinos, né? Onde os jovens vão estar reunidos em uma sala, tendo palestra para os jovens, as irmãs para as irmãs, os valentes de Davi para os valentes de Davi, enfim, todos os departamentos, né? Estarão ali tendo esses ensinamentos, né? No sábado ali, uma palavra abençoada, poderosa pelo pastor Anderson Martins pela manhã, no sábado pela manhã, e depois estaremos aí nos direcionando cada departamento para uma sala e ensinamento durante o sábado, pregação durante o domingo, durante a noite, e no domingo pela manhã o encerramento. Então temos o link aí, vamos compartilhar também o link das inscrições, né? Você pode faça desde já a sua inscrição, né? Se programe, né? Temos ali várias formas, categorias de inscrição. Você quiser participar do evento, se hospedar no local, com todas as alimentações tem um valor. Se você quer participar só durante o dia, né, tem um valor. Se você não, enfim, tem várias modalidades ali onde você pode, né, tá fazendo as suas inscrições. Então fica nosso convite. E também quero deixar aqui um convite, todos vocês ainda que não conhecem, né, a nossa congregação Igreja de Piraquara, né, que você possa fazer um convite. Estamos localizados ali na rua Tenente Antônio Cardona de Aguiar, no número 496, desde de 2016 abençoando vidas e famílias naquele lugar, com humildade, com simplicidade, sobretudo com amor a Deus, com amor à palavra de Deus, né? Você que deseja contribuir com uma simples oferta, né, para a nossa construção ali, fique à vontade, entre em contato conosco e seja um patrocinador, um abençoador dessa obra, em nome de Jesus. Os dias do culto, pastor? Os dias do culto nós temos na quarta-feira, né, um culto de oração, nós fazemos a oração na quarta, no sábado às 19h30 da noite, né, culto, e no domingo pela manhã, né, nós temos o nosso culto dominical, né, onde é o nosso culto, o ensino da palavra, né, então fica o convite a todos aí. Glória a Deus, privilégio estar participando desse podcast, e nós aqui na região de Pinhais também estendemos o convite para você. Nós estamos na rua Nilo Peçanha, número 148. Se você está aqui em Pinhais, se você está na região ali de Piraquara, então tem uma igreja para amar você, tem uma igreja para receber você, né? Receber você, a sua família, e nós estamos aqui para isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Bora aí. Maravilha, irmãos. Deus abençoe a todos que estão participando conosco aí. Fique ligado que pela frente nós temos mais novidade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.